Olá, meus amigos, eu me chamo Juliano Gucci e sou produtor do curso Redes de Proteção. Esse é o canal do Gucci, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como você tem surgido algumas dúvidas, né, as pessoas que veem os vídeos, ou até mesmo do curso, né, do meu curso. Então, para deixar um pouco mais claro, talvez dar alguns detalhezinhos que às vezes pode ter escapado, vou falar um pouco de novo sobre como fazer os orçamentos, o que você precisa levar de material para fazer o orçamento, né, para ficar tudo certinho, como você calcula, como você mede, como você, enfim, executa todo o trabalho da colocação das redes, como você faz a precificação, o orçamento, tudo isso eu vou falar nesse vídeo hoje, tá? Então se você já curtiu a ideia, dá o seu like embaixo do vídeo, se não é inscrito no canal, te inscreve. Então hoje eu não vou entrar no detalhe sobre a divulgação do seu trabalho, mas né, como você vai, o cliente vai chegar até você, vai conhecer o seu negócio. Basicamente você tem que ter um site, basicamente você tem que ter redes sociais, enfim, divulgar na internet, divulgar boca a boca, o seu trabalho, panfletear, o que você achar melhor. Não vou entrar nesse detalhe hoje, mas hoje eu quero só te falar como é que faz, então, a partir do cliente já te contatou na tua empresa, já ligou para o teu secretário, secretária, ou para você mesmo, né, se você é seu próprio secretário. Então o cliente já agendou o horário de fazer o orçamento, isso é importante, tem que ter um horário para fazer o orçamento. Não pode, eu acho que é muito ruim se deixar para o cliente em aberto, eu vou em qualquer horário da manhã, ou vou durante qualquer horário do dia. Isso deixa o cliente preso, né? Então, para dar mais credibilidade e profissionalismo, você agenda os horários certinhos nos orçamentos. Uma da tarde, duas é duas, e não tem, né, para não atrasar, para não prender o seu cliente. Tenha respeito por ele, né? Ele vai lhe respeitar também. Então, você já está, vamos partir da ideia que você já foi contratado pelo seu cliente, você já agendou o horário e você chegou no horário marcado. Então, o que você precisa ter contigo para fazer então o orçamento, né, para você fazer a avaliação do trabalho que vai ser feito. Mas basicamente tem que ter como anotar então, né, ou você anota diretamente no seu celular, você digita ali as medidas, né, para depois calcular, ou você vai anotando no papel, tá certo? De repente, eu sou da moda antiga, eu sou mais de uma caneta, uma agendinha, né, um caderninho. Você vai anotando as medidas, depois você já calcula ali junto com o cliente, ou calcula depois. Essa é uma outra parte que eu vou explicar. Então tem que levar então como anotar. E primeiramente tem que ter também uma trena, né? Como você medir a área a ser trabalhada. Então você tem que levar a agenda, como anotar, e você tem que levar então uma trena. Então você vai chegar na casa do cliente, né, no horário marcado, como eu falei, respeitando, né, o que vocês haviam combinado com o cliente. E ele vai lhe mostrar, ele vai mostrar para vocês onde ele quer as redes. Normalmente são janelas e sacadas. 95, 99% do serviço é isso que ele tem que fazer. Né? São sacadas abertas, né, ou com vidro, blindex, ou e janelas, né? Então, basicamente, esse é o trabalho, tá? Então, vamos partir dessa ideia. Então, vamos partir do mais simples. A primeira coisa é uma janela. Como é que você mede uma janela? Então, existe duas medidas básicas, que vem a ser a altura, né, na vertical, a altura de uma janela, e o comprimento, ou a largura de uma janela, tá certo? Que seria na horizontal. Então você vai medir, então basicamente uma largura, né, do ponto de fixação extremo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não importa a sequência. Você vai medir então com a trena, por exemplo, vamos supor que tenha 1,60 m de largura a sua janela, tá certo? O comprimento da largura, 1,60 m. E depois você vai medir então a altura. Bom, então, desculpa interromper, mas só para a gente ficar mais à vontade, já que vão trabalhar, né? Eu vou trocar de camisa, vou botar uma camisa mais pro trabalho mesmo, tá bom? Então, só um minutinho, vou trocar essa camisa agora. Então, uma camiseta mais
surradinha, né, de trabalho é melhor para se mexer, enfim, trabalhar. Então você vai medir total a largura, depois total a altura e vai anotar, toma nota, tá certo? Quando eu falo total, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que ter o cuidado de saber aonde vai ser fixada a rede. Tem que olhar se for uma janela, uma persiana dessas de madeira que abre para fora, às vezes vai ter que ser colocado na madeira, na parte interna do quadro da madeira, da janela. Ou normalmente quando é a persiana de abrir dessas, você tem a corda e você levanta, enfim, você consegue botar ela por fora, né? A rede vai por fora, então você tem que ver no concreto onde é que vai ser fixado e então você vai medir ali, tá certo? Não dá para medir a olho assim por dentro da janela, você tem que medir olhando para fora ali onde é que você vai fixar, né? Geralmente externa, talvez às vezes tem a pingadeira, você tem que puxar para baixo ainda os ganchos, né? A rede vai para baixo, então você vai ter que medir ali e em cima, enfim, olhar tudo bem certinho para não errar. Então, mede largura, mede altura, anota, depois eu vou explicar como é que você calcula. Sacada é a mesma coisa, sacada você vai medir toda ela, tá certo? Vai dizer, mas tem curva ali, tem um lado, depois tem a frente da sacada, normalmente é assim, né? Tem um lado, uma frente, um outro lado, ou às vezes é só um L, né? Um lado e uma frente. Então você vai medir total esse comprimento primeiro, certo? Essa largura. Então você vai ter uma curva de 1,5 m, médio 1,5 m, segue com a trena toda a frente mais uns 4, 5 metros, depois segue mais a lateral, outros tantos metros, e você vai ter a largura total. É uma peça só, você não vai cortar essa rede. Não vai ter pedaço, vai ser uma rede só que vai fazer toda essa volta. Tá certo? Então você vai primeiro calcular isso, todo o comprimento, toda a extensão da rede, toda a volta. Depois você vai para a altura. Às vezes você vai ter sacadas, situações que vão ter níveis diferentes na altura, né? Se não for algo muito gritante, discrepante, você vai fazer pela altura pela maior altura, depois você vai cortar na hora de ajustar a rede, tá certo? Então, depois que você mediu, né, então, todas as janelas, sacadas, enfim, básculas, o que tiver para medir, sempre lembrando largura e altura, comprimento e altura. Depois que você mediu em posse desses números, você tem duas opções. Ou você vai passar o orçamento, vai calcular junto com o cliente, vai demorar um pouco mais, e vai dar para ele no ato o orçamento. Ou, de repente, é mais indicado você agradecer o tempo dele e tal, e pegar o contato certinho e dizer que você vai para sua empresa, né, e você vai passar o orçamento para ele depois. E também, até porque o momento de passar o orçamento é o momento que você negocia o trabalho. Então você tem que ter essa sensibilidade de ver se o cliente falar, já estou tirando outros orçamentos, ou né, se é o primeiro que eu faço. Então você pode perguntar, você já fez outros orçamentos e tal, você pode cobrir de repente a oferta do preço do concorrente. Aí é uma questão de negociação. Então você tem que ter essa expertise, essa sabedoria de ver o que é melhor. Se você vai dar o orçamento logo, se ele está com pressa. Às vezes acontece de a pessoa querer que tu vá fazer o orçamento e já fazer o serviço. É complicado, mas às vezes é possível que isso aconteça. Se tu vai numa outra cidade, tu já leva teu material, tuas redes, teu fardo no teu carro, e você vai cortar e preparar tudo na hora para você e seu colega lá de trabalho, seu funcionário, sei lá, seu ajudante. Então tem essa possibilidade. É raro, mas isso acontece também. Mas tem cliente que tem muita pressa, né? Tem um gatinho lá que está subindo na janela já, e tá para cair, mudou há pouco, tem criança pequena. Enfim, tem N situações que às vezes tem urgência. Você vai ter que sentir na hora. Se você dá o orçamento naquele momento já e ele bota rapidamente já o serviço para frente, ou se o cliente não tem tanta pressa, está pesquisando ainda. Então daí você tem que ter o cuidado de... Melhor, se já tiver o outro orçamento, você pode pedir para dar uma olhadinha, ou ver o valor que foi dado, enfim, se ele quiser te passar, né? Aí é uma questão de negociação, então eu não vou entrar nesses méritos agora. Você calcula toda a metro quadrado, né? A área de cada rede, de cada janela, cada sacada.
Como é que você faz isso? Você vai multiplicar a largura total pela altura total. Então, se uma janela tem 2 metros por 1,5, você vai calcular, né, 2 vezes 1,5, que no caso vai dar 3 metros quadrados, então a área dessa janela. Essa casa tem 7 metros de largura por 2 de altura. 2 vezes 7, 14. 14 metros quadrados seria então a sacada. Você vai somar, no caso, essas áreas totais. Deu 3 metros quadrados cada janela. Tem 5 janelas, tem 15 metros quadrados. Mais lá os, 20 metros quadrados de sacada. Você soma tudo, vai dar o total da área, né? 50 metros quadrados de área, 30 metros quadrados de área. Então você vai pegar esse valor, né, 20, 30 metros quadrados, e vai multiplicar pelo valor da sua rede. E aí entra a outra parte do cálculo, como é que você vai precificar a sua rede. Isso me perguntam bastante. Então, agora eu quero fazer um parênteses nessa explicação. Como é que se bota preço? Como é que você vai calcular para não ter prejuízo? Bom, tem vários fatores aí que você tem que levar em conta. Como você está comprando a sua rede, de quem você compra, né? Qual o valor que você está pagando no metro quadrado. Isso tem como calcular tranquilamente, se o fornecedor não te dá esse valor. Você pega a área total do fardo da rede, né, e divide pelo valor que você está pagando. Você vai ter o valor do metro quadrado. E então você vai ter que ver o preço que você está pagando na rede, quanto você vai estar pagando no gancho, na bucha, quanto você vai estar pagando na corda que vai na rede, quanto é o combustível do seu carro, a distância que você percorre para fazer o serviço, o grau de dificuldade do trabalho também tem que ser levado em conta. Às vezes, o que acontece? Você vai num apartamento, uma pessoa não tem sacada, tem só a janela. Vamos supor 4 janelas, 5 janelas, né, que seja. Não sei qual são janelas pequenas, vamos supor janelas de 1,60 m de largura por 1,30 m, 1,40 m de altura. Vai dar uma área que não chega a 2 metros quadrados de rede, né? Então você não vai poder cobrar pelo metro quadrado da rede, não vai fazer o cálculo pelo metro quadrado. Você vai cobrar por unidade, 50, 60, 70, 80 reais cada janela, sei lá. Aí você tem que levar em consideração, né, todos esses custos que eu estou lhe dizendo. E a condição também do cliente, né? Você dá uma chance dele negociar com você. Então não pode tocar o preço assim tão absurdamente baixo, porque senão você vai tomar prejuízo. Não pode também só querer favorecer o cliente, você tem que levar em conta a sua mão de obra, o seu trabalho e o grau de dificuldade do trabalho. Por exemplo, você pode ir lá fazer uma área de uma escadaria interna, fazer um trabalho que é extremamente, nessas de caracol, né, extremamente difícil de fazer, não vai ter onde fixar, vai ter que amarrar toda a rede, toda a estrutura, né? Então às vezes não é muita rede, não vai muito material, é só corda e rede, mas igual você vai ter todo um trabalho e um grau de dificuldade bem maior, então você tem que cobrar mais pela escada do que pela uma janela plana, por exemplo. Isso são exemplos para você ter uma ideia. Então você leva em consideração os seus custos operacionais, seus custos, isso também depende, não vou dar valores aqui porque depende muito da época que você vai ver esse vídeo. Então não tem como dar valores precisos, mas é isso que você tem que levar em conta. Quanto você está pagando o seu material, quanto de material vai ser utilizado no trabalho, o grau de dificuldade do trabalho, né, e o seu lucro, sem dúvida tem que ter o seu lucro, tá certo? E também o preço de mercado, né, o que o seu concorrente está praticando, sendo algo razoável, não vai fazer leilão do seu trabalho, você tem que confiar no seu trabalho, na qualidade do seu produto, tá certo? Isso é o mais importante. Então é assim que você calcula. No geral, você chega a um valor, um exemplo assim, vou dar um exemplo, tá? Para você ter uma ideia. Vamos supor que você está pagando R$7 o metro quadrado da sua rede. Você vai botar, vamos supor, 3 vezes esse valor. 3 vezes 7, 21. Você vai cobrar R$21 o metro quadrado. Tá certo? Isso é um exemplo, tá? Não quero dizer que seja isso. Mas é mais ou menos assim que você calcula. Você vai botar daí dentro desse... Você vai dizer... não, você botou 3 vezes o valor, não é só, seria talvez ter 100% de lucro, já não seria bom?
Sim, mas você tem que lembrar que você tem, como eu falei, ganchos, buchas, né, o seu material de trabalho que você está usando e desgastando você como furadeira, como seu carro e tudo, né? Então tudo isso aí tem que levar em conta na hora de fazer a conta. Bom, então depois que você já passou o valor do orçamento, o cliente fechou com você, né, no valor, você vai parcelar ou não, fica a seu critério, vai ser preço à vista, tem desconto, enfim, você negocia. Depois disso feito, então vem a parte de você preparar o material para executar o trabalho, tá certo? Não pode esquecer de levar então os ganchos, as buchas, as redes já cortadas e numeradas e, né, discriminadas, qual é de qual, a janela da criança, pega uma, um esparadrapo, lembrei lá, ou um papelzinho de né, adesivo, coloca lá, escreve no esparadrapo no adesivo lá, janela do quarto da criança, janela da sala, sacada do quarto do casal, enfim, sacada da sala. Então você tem que separar isso aí, colar na rede lá, né, no cantinho da rede, que você vai levar lá já enroladinha, amarrada, pra você não se perder na hora do trabalho. Tem que chegar lá e saber qual peça é de qual, não precisa ficar contando de novo o malha e calculando tudo de novo. Você tem que se organizar. Então quando você tem um orçamento feito já para levar o material, vou explicar mais uma vez rapidamente como é que você... Tem um outro vídeo no canal que eu já expliquei sobre isso, mas vou explicar de novo. Como é que você calcula então quantas malhas vão em cada metro de rede, enfim. Então funciona da seguinte forma. As redes elas têm um certo ajuste, né, da máquina que fabricou a rede. Às vezes dá uma pequena diferença de uma fábrica para outra, ou de uma produção para outra, né. Mas basicamente cada metro, isso é uma rede residencial, malha 5, tá certo? São 5 centímetros de um nó até o outro, malha 5, é a malha residencial, para criança, enfim, para animaizinhos domésticos. Então a malha 5, cada metro de rede tem em torno de 14 a 16 malhas, né? Porque tem uma pequena variação. Na média fica 15 malhas então cada metro de rede. Então você vai calcular da seguinte forma. A janela, vamos supor uma janela, né? Você pega uma janela que tenha 2 metros de largura por 1,5 de altura. Você vai calcular da seguinte forma. 2 metros de largura, você vai contar na rede. Então cada metro tem 15 malhas, então vai dar 30 malhas na largura por 1,5 metro, em torno de 22 malhas na altura. Então fica 30 malhas horizontal por 22 malhas na vertical. E você vai cortar dessa forma. Cuidado para quando você abrir o fardo, e começar a cortar em uma sequência, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, fica a seu critério. Mas seguir uma certa lógica para você não estragar a sua rede, tá certo? Vai cortando de forma escalonada. Não abre ela, pica um lado, um pouco do outro, abre do outro lado, corta do outro lado. Quando você vê, você vai ter um monte de retalho de rede e vai perder muito material. Então tenha esse cuidado. Então basicamente o cálculo é esse. 15 malhas cada metro de rede, tá bom? E claro, vai ter quebrada, né? Valores, eu falei 2 metros, metro e meio, mas vai ter 1,75, por exemplo. Você calcula vezes 15, vai dar o número de malhas aproximado que você vai ter que fazer. Sempre vai ter uma sobra, né? Você para ajustar a rede no lugar lá para colocar, vai ter uma sobra de rede, isso é previsto e isso é necessário. Acontece de você levar uma rede exata, mas pode acontecer de levar uma rede muito curta, então cuidado quando você for calcular e cortar essa rede, tá certo? Mas o vídeo não vai ficar muito longo, então eu vou encerrar por aqui. E qualquer dúvida vocês façam os comentários e entrem em contato comigo, tá certo? Um abraço e sucesso a todos!